Então, a gente faz o nosso último módulo de climatologia da nossa disciplina com a temática de variabilidade e mudanças climáticas. Essa primeira aula a gente falando de paleoclimatologia, sobre os climas passados. Por climas passados, a gente entende basicamente tudo o que aconteceu antes do século XX. Então, é essa a ideia que a gente vai ver na aula de hoje, uma panorâmica sobre as oscilações, as vacilações climáticas que a gente teve aí ao longo desse período. Antes da gente entrar na descrição dos tipos climáticos que a gente observou ao longo da nossa história, a gente tem que primeiro saber como que a gente faz para saber como é que variavam os climas do passado. Porque como a gente tinha visto, o termômetro, ele é do período da Idade Moderna. Então, como é que a gente faz para saber como é que eram as temperaturas, como é que era a precipitação em tempos atuais? Aliás, quem quiser dar uma bisoiadinha no pôr do sol, aqui tá maravilhoso. Tá? Não da minha foto também aqui, mas do mundo real aqui. Voltando. Pôr do sol me desconcentra. Então, o termômetro, ele foi inventado na Idade Moderna. Então, como é que a gente faz para saber como é que era no passado? O que a gente tem, então, são antes da invenção desses instrumentos meteorológicos, nós chamamos de registros indiretos de temperatura, de umidade, de pressão, de circulação atmosférica. Então, medições diretas, a gente não tem nenhuma medição direta com mais de 400 anos de extensão, assim, tá? Sem contar que uma coisa é a invenção do instrumento e outra coisa é o uso dele em larga escala, tá? Para a título de comparação, a primeira estação meteorológica do hemisfério sul foi no Rio de Janeiro, em 1850, se eu não me engano, a instalação dela na Praça 15, lá no Rio de Janeiro. Depois mudaram ali a localização dela. Então, tipo, meio hemisfério do planeta tem um pouco menos de 200 anos de registro. Isso para uma cidade, né? Uma coisa é você ter uma instalação no Rio de Janeiro, outra coisa é você ter espalhado pelo planeta inteiro. Então, a gente tem muito pouco. Como regra geral, a gente tem muito pouco registro instrumental espalhado pelo planeta. Então, só nos resta recorrer a esses dados indiretos. Então, eu elenquei aqui, né, retirando os registros instrumentais, que são o que a gente chama de dados diretos, a gente teria os registros indiretos, né, outras maneiras que a gente tem de conhecer como eram os climas passados. Então, uma delas vai ser os registros históricos, então, coisas que o ser humano deixou, né? Evidências históricas que o ser humano deixou. A maneira de se vestir, né? A gente tem como retraçar a maneira de se vestir. Livros, cartas que foram deixadas, documentos oficiais de prefeituras, de governos de maneira geral, falando sobre catástrofes climáticas, diários de pessoas relatando alguns eventos meteorológicos, tá? Então, é uma maneira da gente saber coisas que ocorreram, mas isso também tem uma limitação, que é até que ponto a roupa que a gente utiliza ela é um produto que reflete o clima ou ela não é um produto da moda, dos costumes de uma época. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter na hora de fazer essa avaliação. Né? Será que as pessoas usavam tanta roupa realmente porque era mais frio? Ou porque era o costume da época? Tá? Outra coisa também com relação aos registros em cartas e em diários e na literatura. Até que ponto aquilo era o clima normal, vamos dizer assim, ou aquilo as pessoas registram as excepcionalidades que acontecem na vida delas. Dificilmente você registra, você que faz diário, você que escreve cartas, você dificilmente registra coisas que são triviais.
Você registra coisas que fogem do comum. Então, a gente pode ter uma leitura enviesada desses registros, de que você tá registrando uma coisa que era comum, né? Falando de furacão, falando de chuvarada, alguma coisa assim, como se isso fosse comum naquele seu momento histórico, e não era. Tá? Aquilo eram excepcionalidades. Tá? Indicadores biológicos, indo mais para trás. Então, pólen. Não quero reiniciar agora, não. Pólen de árvores, registros de animais, de vegetais que viveram naquela localidade em tempos passados. Tá? Qual é o problema, né? Qual é a limitação que a gente tem com os indicadores biológicos? Uma coisa que a gente já tinha comentado, que os ecossistemas, eles demoram um tempinho para migrar. Então, se eu tenho uma mudança climática agora, você não vai ver uma alteração do ecossistema para o próximo ano, talvez nem para a próxima década e talvez nem para o próximo século. Os ecossistemas, seja para avançar uma floresta ou para recuar, para avançar um deserto ou para recuar, eles demoram algumas décadas para ter essa resposta, né? Para as plantas irem ganhando terreno de forma significativa, para você poder efetivamente dizer que o ecossistema tá avançando ou está recuando. Tá? Então, a resolução dessa mudança climática atestada por um indicador biológico, ela pode ser bastante baixa. Você pode ter um fóssil que se instalou ali, mas aquele fóssil ele veio em função de uma mudança climática que ocorreu tipo 5 mil, 10 mil anos atrás. Tá? Então você só pode avaliar isso em longo prazo, né, esses indicadores biológicos. Quanto mais você recua no passado, via de regra é isso. Quanto mais você recua no passado, maior a margem de erro que você vai estar tratando com os indicadores indiretos que você tiver. Então você só vai poder... Deixa eu ver, eu tô compartilhando os slides com vocês, crianças? Tô, né? Tô. Uhum. Sim? Sim, prof, tá sim. Tá bom. Então você só vai, quanto mais pro passado você vai, maior a sua margem de erro. Então você só vai poder atestar mudanças climáticas de longo prazo. Você só vai poder falar de grandes glaciações ou de grandes aquecimentos, mas de flutuações de menor ordem você não consegue atestar muito bem quando você está falando de indicadores biológicos. Mesma coisa, mesma regra se aplica para dendroclimatologia. O que é dendroclimatologia? É o estudo dos anéis de árvores. A gente sabe que as árvores, especialmente as de clima temperado, elas têm a estação de crescimento e tem uma estação de estivação, assim, que elas ficam paradas. Grosso modo, a estação de crescimento é o verão e primavera-verão. A estação de parada é o outono e inverno. Então, elas aumentam a espessura do tronco nesse período de primavera-verão e aí fica paradinho no outono e inverno. Isso todo ano vai se repetindo. Então, você vai tendo que, ao longo do tempo, ela vai formando vários anéisinhos, de tal forma que isso permite que você identifique quais foram os anos que foram mais favoráveis ao crescimento da planta e quais foram os mais desfavoráveis, porque ela vai crescer mais nos anos que foram mais favoráveis. Tá? Isso permite você identificar, ter uma resolução anual, você sabe qual ano foi o mais favorável, qual ano foi o mais desfavorável. Limitações que a gente tem da dendroclimatologia. Primeiro que você nunca pode avaliar só uma árvore, tá? Você tem que avaliar todo um conjunto, porque é a mesma coisa de você avaliar a saúde de uma população com base na saúde de um indivíduo. Não, cada indivíduo é único, cada indivíduo tem uma biologia, cada indivíduo tem um grau de saúde. Então, para você avaliar todas as condições de saúde de uma nação, não basta você olhar a saúde de um único indivíduo. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Você não pode olhar o que acontece somente com uma planta. Você teria que ter um conjunto todo de dados. Isso é um pouco mais complicado da gente obter. Você teria que ter todo esse conjunto de dados para você fazer uma avaliação mais segura e mais precisa. Outra coisa é que as árvores, elas não crescem somente em função do clima. Tá? Elas podem ter o seu crescimento favorecido ou desfavorecido em função da disponibilidade hídrica do solo, da disponibilidade de nutrientes do solo, da própria evolução dela, da própria idade dela. Se ela tá mais velha, se ela tá mais jovem, se ela pegou alguma doença,
tá? Então isso tudo vai interferir no crescimento dela. Então por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né, de pegar várias amostras, né, para você não reduzir a sua análise a um indivíduo que pode estar doente, por exemplo. Tá? Para a região tropical, esse método é muito pouco válido, porque na região tropical você não se formam esses anéis tão nítidos assim nas árvores, porque é o ano inteiro quente, né? Então não tem uma estação de crescimento assim. Tá? Os corais são bons para avaliação de mudanças de ecossistemas tropicais, que eles avançam em períodos mais quentes e recuam em períodos mais frios. Então, a datação do crescimento deles permite saber, né, qual foi a época que ele mais se expandiu. Mesmo problema de qualquer indicador biológico, né, que você não pode avaliar a saúde de todos os corais do mundo com base num único recife de coral, então você teria que avaliar todos eles ou pelo menos um grande número deles em conjunto. Tá? Que mais? Outra é a questão da resolução também, né? Eles vão respondendo, eles vão demorando mais para responder a uma mudança climática. Eles não vão crescer naquele ano, naquela década ou naquele século que foi mais quente. Né? Tem uma demorinha aí para você observar esse efeito. Espeleotemas são os registros em cavernas. Tá? As cavernas, elas são um bom indicador de umidade, porque as estalactites e estalagmites, elas são mais produzidas em climas úmidos e são menos produzidas em climas secos. Então o ritmo das precipitações vai ficar bem marcado ali nas cavernas. Tá? Alguns problemas em relação a isso, a baixíssima resolução disso, porque as cavernas, elas vão crescer centímetros por século, eventualmente. Então você tem uma resolução muito baixa do crescimento disso. E outra questão também, né, a demora que isso vai ocorrer, né? Uma coisa é você ter a umidificação do clima, outra coisa é você ter, né, o início da percolação disso na rocha. Então a resolução também ela vai ser mais baixa. Sedimentos em lagos, isso para mudanças climáticas de maior escala. Tá? As mudanças climáticas que efetivamente vão produzir mudanças nas rochas, né? Então, você tendo que um determinado tipo climático que provoca mais intemperismo, mais erosão numa rocha, vai gerando mais sedimentos, esses sedimentos vão se depositando no fundo de um lago, e aí esses sedimentos vão se acumulando e formando uma rocha sedimentar. Isso na escala aí de milhões de anos, para você observar a formação dessas camadinhas aí, talvez algumas centenas de milhares de anos, já dá pra gente perceber também, né, a formação dessas camadinhas aí de rochas sedimentares no fundo dos lagos. Tá? Então, mesma coisa, né, a margem de erro disso também é altíssima, então você só vai conseguir avaliar mudanças climáticas de muito longo prazo, né, realmente períodos glaciais e interglaciais de longo prazo. E os isótopos de oxigênio, que são bastante utilizados na vida marinha, tá? Então, nos ecossistemas marinhos, como é que funciona essa variação de oxigênio. Existem 2 isótopos de oxigênio. O que era isótopo? Vocês que foram bons alunos de química na escola. Isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, porém ele varia o número de nêutrons. Então a gente tem 2 principais isótopos do oxigênio, que são o 16 e o 18. De massa 16, que é o mais comum, de massa 18, que é um pouquinho mais pesado, tem 2 nêutrons a mais. Esse que tem 2 nêutrons a mais, como ele é mais pesadinho, ele demora mais para evaporar quando ele está acoplado a uma molécula de água. Uma molécula de água formada com oxigênio 18, ela demora mais para evaporar. Então vamos imaginar o seguinte: se você tem ali no fundo oceânico registros fósseis ou de rochas ou a água mesmo, whatever, que está ali com uma porcentagem maior que o habitual de oxigênio 18 naquele registro fóssil, isso significa que foi difícil evaporar a água do oceano naquela época. Se tem mais isótopo de oxigênio no fóssil, significa que foi mais difícil, né? A água que esse organismo consumiu
tinha muito oxigênio 18. Ou seja, estava difícil de evaporar a água que continha oxigênio 18. Ou seja, era mais frio. Tá? E o contrário também vai ser verdadeiro. Então, uma água que tenha, um fóssil que tenha baixa concentração de oxigênio 18 na composição química do seu corpo, ele vai ter vai significar que era fácil evaporar água naquela época. Ou seja, era um período mais quente. Tá? Também resolução baixíssima, margem de erro muito grande desse método. Mas a grande vantagem é que ele pode ser aplicado em 70% da superfície do planeta, né? Que é o mar. Então dá pra gente fazer comparações bem interessantes aí, dá pra a gente validar bem essa hipótese. Aqui a gente tem um esqueminha que é apresentado pelo Lawrence Frakes de como variaram, em comparação com o presente, as temperaturas e a umidade em termos globais ao longo de todas as nossas eras geológicas. Então, mesma coisa que vocês viram em geologia, a gente lê esse gráfico de baixo para cima. Então, aqui, antes, né, que ele não marcou quais eram as eras, era o pré-cambriano, né? Então, a era azoica, como é que era? Azoico, arqueozoico, proterozoico, essa é a sequência. Então, azoico, arqueozoico, proterozoico, que todo pré-cambriano. O que marca o Cambriano? O Cambriano começa a formação da vida eucarionte no mundo. Professor, o que era eucarionte? Eucarionte é a forma de vida que tem um núcleo diferenciado, ou seja, começam a surgir os protozoários, antes só tinha bactéria. As bactérias não têm na célula um núcleo diferenciado. E a vida eucarionte, ela também acontece o advento da reprodução sexuada. Então, é um período de intensa diversificação da vida no planeta, porque a partir da invenção da reprodução sexuada é que começa a ter a troca genética, então começa a diversificar dentro de uma espécie e, consequentemente, a possibilidade de formação de novas espécies também com esse intercâmbio de genes, né? Não é só uma simples divisão celular, você tem troca de genes. Tudo isso para dizer o quê? Que a partir do Cambriano, a gente conta com a possibilidade dos registros fósseis para estudo de mudança climática. Então isso facilita bastante a nossa vida. Porque antes, né, na era pré-cambriana, azoico, arqueozoico, proterozoico, a gente só tem registro de rocha. E isso é um problema por dois motivos. Primeiro, ver rocha que sobrou daquela época ainda. Então, quem garante que a gente vai ter uma quantidade de rocha significativa para avaliar o que foi o clima global naquela época e não o clima daquela regiãozinha daquela rocha que sobrou? Segundo, rastrear toda a trajetória que essa rocha fez pelo planeta por meio da deriva continental. Deve ter viajado bastante, tá? E nesse viajar bastante, ela vai se posicionando ora no Equador, ora no Polo, né? Então, até que ponto você está falando de mudanças da atmosfera que aconteceram nesse período, ou você está falando de mudanças na posição dos continentes? Tá? Então, basicamente, né, antes de você ter, assim, de uns 50 milhões de anos para cá, mais ou menos isso. Antes de uns 50 milhões de anos para cá, todas as glaciações que a gente tem e interglaciais, a gente vai justificar com base na posição dos continentes. Então, quando é que a gente tem período glacial? Quando a gente tem o continente posicionado sobre o polo, que é quando a gente tem a formação de rochas glaciares sobre ele, tá? Isso não significa que não tem, a gente olha e fala, não, mas não tinha mudança na composição atmosférica, não, mas não tinha os parâmetros astronômicos. Não é que não tinha, é que essas mudanças na composição atmosférica, nos parâmetros astronômicos, elas produzem mudanças climáticas de prazo mais curto. Então a gente tinha visto os ciclos de Milankovitch, eles produzem glaciações a cada 100 mil anos. Isso é muito pouco
para deixar registro numa rocha. Para você formar uma rocha sedimentar, né, que você precisa ter uma resolução aí de vários milhões de anos de sedimentos sendo acumulados para você detectar se aquele clima daquela época era mais quente, se era mais frio, se era mais seco, se era mais chuvoso. Tá? Então, mudanças de ordem astronômica, mudanças de ordem da composição da atmosfera, elas têm um prazo muito mais curto de ocorrência. Isso faz a gente ter essa impressão de que essas mudanças elas começaram a acontecer só agora no planeta. Não começaram a acontecer só agora, elas sempre aconteceram. Mas o registro que elas deixam é facilmente apagado com o tempo. Diferentemente do registro de uma rocha, que ele só sobrevive se ela for de um prazo muito longo, né? E uma vez tendo essa sobrevivência, você consegue facilmente fazer uma datação, saber mais ou menos de que época que era aquilo. Vou passar um pouquinho para vocês terem uma noção disso daqui que a gente está falando. Ó, pega aqui em relação às glaciações do pré-cambriano. O que nós temos aqui? Tem marcações de rochas que sobreviveram ao pré-cambriano, aí onde elas estão atualmente. Obviamente, a configuração dos continentes seria completamente diferente, talvez até impossível da gente saber como seriam, né, os continentes, que continentes que a gente teve naquela época e onde eles estão, já se foram todos. Tá? Mas aí a gente tem, para cada uma das rochas que nós temos aí, nós temos uma indicação, né, de qual é o ciclo de glaciação que essas rochas passaram, né, que essas regiões do planeta passaram, e o tamanho da margem de erro que você coloca aí, tá? Então pega glaciações do grupo 1, por exemplo, que a gente tem aqui rocha no Brasil, nas serras do Sudeste, tá? Essas regiões elas passaram por uma glaciação aproximadamente 615 milhões de anos atrás, com a margem de erro de 40 milhões de anos, para mais ou para menos. Mano, a gente não faz a menor noção do que seja isso, cara. Uma margem de erro de 40 milhões de anos. Cara, não dá. Simplesmente não é uma coisa que a gente consiga trabalhar, não é uma coisa imaginável pelo ser humano. Então o que é isso? Isso aí seria o continente passeando ali por perto do que seria o polo naquela época, que isso também é variável. A gente acredita que a Terra ela já teve inclinações muito maiores do que ela tem hoje. Então não dá nem para falar, ela esteve ali no polo. Não, o polo não era onde é hoje, o polo, né? Isso também variou bastante. Tá? Então a gente tem margens de erro muito altas para se você recuar no passado. Tá? Só a partir do Cambriano mesmo que a gente tem uma maior facilidade de identificar essas mudanças climáticas. Mas retomando aqui, o que a gente observa? Então ele coloca aqui 2 períodos glaciais bem importantes no pré-cambriano, que é quando você vê a curvinha indo para o lado do frio aqui no gráfico. Tá? Por que alguns pontos é tracejado, professora? Justamente porque a gente não tem certeza do que aconteceu. Tá? Então ele coloca ali como frio e mais seco em alguns períodos, né? Mas a gente realmente não tem como estimar se efetivamente era mais seco e o quão mais seco ou quão mais úmido era em relação ao presente. Tá? Notem que, conforme você vai passando em direção ao Paleozoico, a partir do Cambriano, você vê a curva se movimentando mais. Então, mesma coisa. Não é que o clima vai se tornando mais variável, é que a gente tem mais registro. A gente tem mais certeza do que aconteceu nessa época. Então a gente nota algumas flutuações bem importantes aí ao longo de todo o Paleozoico. Ele começa mais quente, depois ele passa por uma glaciação entre o Ordoviciano e o Siluriano, depois mais quente ali no Devoniano, depois outra glaciação ali entre o Carbonífero e o Permiano. Essa é bem importante, né? Bem pronunciada aí. E é uma glaciação que é mais úmida. Também a gente vai ver o que isso significa. Aí depois a gente passa pelo Mesozoico, que é o Triássico, Jurássico e Cretáceo, indo em direção ao presente, que essa é a era dos dinossauros. Então, qual é a regra geral desse período do Mesozoico?
a gente está vendo aqui no Mesozoico, todo ele muito mais quente e muito mais seco do que o presente. Tá? E aí depois a gente entra no Cenozoico. Percebam o quanto a curva ela faz vários swings aqui, tá? Sempre, né? Porque a gente tem mais dados, épocas mais próximas do presente, a gente tem mais dados, tá? Mas qual é a tendência? Você vai vendo que é uma deterioração climática bem lenta, né? O clima vai ficando progressivamente mais frio. Começa mais quente, porque a gente sai de uma era mais quente, que é o Mesozoico, né? E ele vai ficando progressivamente mais frio, tá? Uma transição bem brusca aqui do Eoceno para o Oligoceno, tá? Tava quente, tipo, o Paleoceno e o Eoceno tava quente quase que igual, né? O Cretáceo. E de repente, né, realmente bem de repente, ele dá essa rebaixada e continua uma tendência aí, que não parou mais, né, uma tendência aí de resfriamento. Tá? Então a gente vai ver como foi toda essa evolução e quais os motivos delas. Eu vou ficar de vez em quando voltando nesse gráfico aqui para mostrar isso para vocês. Então, o período pré-cambriano, a gente tem a estimativa de que a Terra era muito mais quente do que o presente. Ela passa bastante tempo sem ter disponibilidade de água líquida, somente água em estado de vapor. Então, isso faz a gente pensar que era um planeta muito mais quente, em função do que nós chamamos do paradoxo solar, tá? A gente tinha um Sol que era muito mais frio. Lembra que a gente tinha comentado isso em astronomia sobre o paradoxo solar? A gente tinha um Sol que era mais frio, porém uma Terra que é mais quente nos seus primórdios, assim, bem mais quente. Mesmo com o Sol mais frio, a gente tem água em estado de vapor e depois água em estado líquido, tá? Então, a gente tem duas explicações para esse efeito. A explicação da composição atmosférica. O Lawrence Frakes vai falar que é em função de dióxido de carbono que tinha bastante na nossa atmosfera. O Carl Sagan vai falar que era amônia, que a nossa atmosfera era muito rica em amônia naquele período, tá? Mas os dois falam sobre a composição atmosférica. E tem a que a gente falou no semestre passado, a hipótese de Copenhague, que é um Sol que tinha uma rotação muito mais acelerada, com isso um campo magnético muito mais forte, e repelia muito mais raios cósmicos de entrarem aqui na nossa atmosfera, com isso deixando o nosso planeta mais quente. Tá? Então, como a gente já tinha comentado, para o pré-cambriano, a gente tem basicamente registros de rochas e muito pouco de rochas sedimentares, isso aqui restaram daquele período sem sofrerem grandes transformações. Tá? Então, é essa a dificuldade que nós temos, né, de saber quando foi que aconteceu as diferentes glaciações, com uma resolução muito baixa dos registros. Tá? E a causa mais evocada para explicar por que ocorreram essas glaciações é a deriva continental. É a movimentação dos continentes, os continentes se posicionando próximo do polo, lembrando que o polo também ele foi mudando ao longo da história. Tá? Não tem como a gente avaliar precisamente, né, os parâmetros orbitais desse período, né, porque eles deixam mudanças climáticas em prazos muito mais curtos. Vimos aqui então um mapinha, né, mostrando para vocês a dificuldade que a gente tem, né, de fazer esses registros com maior precisão aí para o pré-cambriano. Quando a gente chega para o Paleozoico, aí já melhora um pouco o quadro, porque a gente tem fósseis que vão atestar, né, com uma resolução muito melhor como é que eram os tipos climáticos daquela época. Então as margens de erro vão recuar para poucos milhões de anos, né? Talvez 1 milhão, 2 milhões de anos, 10 milhões ali para mais ou para menos, né? Já está muito bom, né, comparado com o que a gente tinha antes. Tá? Bom, o Cambriano, a gente sabe que é uma época muito quente, mais quente do que o atual, quer dizer. Por quê? Porque é uma época de faunas muito cosmopolitas. O que é uma fauna cosmopolita?
é uma grande distribuição das espécies, é um período em que as migrações de espécies são facilitadas pelo planeta. Tá? Então, períodos mais quentes, você tem que a vida no planeta fica mais rica, tá? Ela fica mais, ela se reproduz mais, ela se desenvolve mais e ela amplia os seus domínios, né? Então, você não tem áreas congeladas pelo planeta, então você vai tendo que a vida vai se instalando em diferentes áreas que outrora estariam congeladas. Professora, mas eu vi na TV, na aula do professor e tal, que quando o planeta fica mais quente, vai ameaçando as formas de vida que acontecem no planeta. Recomendação, para de assistir Globo e começa a ler livro. Tá? Porque qualquer registrinho simples assim do que aconteceu com a história do planeta mostra que realmente as maiores expansões de vida no planeta são quando o clima está mais quente e mais úmido. Tá? Fazer climas mais frios, eles são retratores do desenvolvimento do clima no planeta. Então, calor e umidade, basta você ver o que é a floresta amazônica. Por que ela tem essa diversidade tão grande de vida? Porque ela é quente e úmida. Tá? Então, regiões quentes e úmidas é que são os grandes bolsões de vida no planeta. Então, a vida no planeta explode quando ele está mais quente e mais úmido. O Ordovinciano, ele é um período de maior irregularidade. Tudo isso a gente conseguiria explicar, né, sempre através da deriva continental. O Siluriano é um período que a gente não tem grandes registros de glaciares pelo planeta, então a gente acredita que é um período de deglaciações, ou seja, um interglacial, né, porque pelo menos a gente não encontra registros de rochas típicas de períodos glaciais nessa época. O Devoniano foi um período bastante seco, porque a gente tem aí poucas formações de rochas lateríticas nesse período. Lembra o que era a laterização? É quando você tem climas que ele tem uma alternância de estação seca e estação chuvosa, né? Ou então, né, de maneira geral, né, climas mais úmidos que vão lavando os elementos mais solúveis do solo, né, tipo o sódio, talvez o cálcio também, né, isso tudo vai sendo mais lavado pela água da chuva. E o que vai sobrando no solo? Aqueles que são menos solúveis, que é basicamente ferro e alumínio. Isso em grande escala, isso vai levando a uma concentração de ferro e de alumínio no solo, que são o que a gente chama de depósitos lateríticos, que em grande escala vão formar jazidas minerais. Tá? Então a gente tem pouca formação desses depósitos lateríticos, atestando então que não havia grande umidade, né, disponível no ambiente nesse momento. Tá? O Carbonífero tem uma singularidade bem interessante, que ele é um período frio e úmido. Tá? E outra singularidade bem interessante do Carbonífero é que, de todo o Paleozoico, ele é o único período em que o nome dele significa, vamos dizer assim, algo que não é um nome geográfico, algo que não é um topônimo. Porque você pega todos os outros nomes, né, do Paleozoico, nomes de períodos do Paleozoico. Então, Cambriano, Ordovinciano, Siluriano. Meu, de onde peste vieram esses nomes? O que vem na sua cabeça quando você fala Siluriano? Né? Mas o que vem na sua cabeça quando você fala Carbonífero? Bem, carbono. Então, tem alguma coisa a ver com carvão. Então, Carbonífero é a época da formação de grandes jazidas de carvão, principalmente no hemisfério norte. Tá? Nos continentes que hoje estão no hemisfério norte. Para os continentes que hoje estão no hemisfério sul, a época de formação de carvão é no Permiano. Tá? Mas como a história é contada do ponto de vista do hemisfério norte, né? Então, né, o período que levou o nome de Carbonífero foi o da época do hemisfério norte, né? Mas para nós aqui é no Permiano a época de maior formação do carvão. Então, o que aconteceu no Carbonífero? Você tinha aqui grandes extensões dos continentes que hoje estão
no hemisfério norte, eles se posicionaram mais próximos do Equador. Isso deixou eles com a formação de grandes florestas úmidas, tá? E depois eles foram migrando para cima. Olha que interessante. Eles adquiriram florestas numa época que eles ficaram posicionados próximos do Equador, e depois eles vão migrar mais em direção ao Polo Norte, resfriando. Então, toda aquela matéria orgânica que eles produziram durante o período que estava próximo do Equador vai se decompor sob condições mais frias, que é o necessário para a formação do carvão. Tá? Isso vai acontecer só um pouco mais tarde, com os continentes da Gondwana, né, que vão formar os continentes América do Sul, África, Austrália, que são os continentes que estão no hemisfério sul hoje. Tá? Depois a gente vai para o Mesozoico. Então a tendência, como a gente tinha visto, o Mesozoico ele é período por excelência de climas super secos e super quentes pelo planeta todo. Tá? Por que isso? Sempre, né, a gente vai evocar a deriva continental para a gente conseguir explicar isso. Esse período Mesozoico, o início do Mesozoico, Triássico, ele é a época de formação da Pangeia. Então, aqueles vários fragmentos de continentes que estavam separados, eles vão se juntar para formar esse supercontinente. Tá? Cuidado quando a gente fala, né? Vocês que são bons alunos de geologia, vocês sabem disso, né? A gente teve várias configurações continentais ao longo da história, então cuidado quando a gente está na escola explicando, a gente fala, quando tinha a Pangeia, tipo, antes da Pangeia teve muita coisa também, tá? Então tem coisa mais antiga do que a Pangeia. Então, essa época aí, o Triássico é quando começa a formação da Pangeia, eles vão todos se juntarem. Então, pensa o que foi que aconteceu. A maior parte da vida no planeta, nesse momento, ainda era marinha. Ela vai progressivamente, já está conquistando os continentes, a vida, mas a maior parte ainda é uma vida marinha. Então pensa, os continentes, vai imaginando aqui a América do Sul e a África vão fazer de conta que elas estavam separadas. E aí elas se juntam. O que aconteceu com o Atlântico que estava no meio do caminho? Desapareceu. E todo mundo que vivia no Atlântico desapareceu também. Tá? Então todas essas formas de vida oceânicas, né, desses antigos oceanos que existiam naquele momento, elas vão desaparecer à medida em que os continentes eles vão se juntando, tá? Então esse vai ser o período, essa transição do Permiano para o Triássico, esse vai ser o período, a gente vai ver isso em ecologia semestre que vem, não, vocês têm ecologia só no outro semestre. Então vocês vão ver isso em ecologia, que esse é o período de maior extinção em massa da história do planeta. A maior extinção em massa que a gente teve vai ser essa transição aí do Permiano para o Triássico. Porque todos os oceanos, boa parte dos oceanos que existiam naquela época desapareceram, né, para dar lugar aí a continentes. Tá? Que mais que a gente pode falar desse período? Outra coisa que facilita bastante para ele ser bastante seco é justamente o fato, para ser seco, justo, né, o fato de ele ser só um continente, ou seja, vai ter a continentalidade vai ser muito marcante nessa época. Então, vamos tentar imaginar a América do Sul junto com a África. Tipo, aquela região do Nordeste brasileiro. Cara, tá longe pra caramba de qualquer resquício de oceano que ainda existir. Tá? Então, a continentalidade sendo muito marcante, você vai ter que o planeta como um todo ele vai ter a grande expansão de zonas desérticas por esses extensos continentes. Nos litorais, não. Tá? Mas o interiorzão dos continentes, sim. Né? Vai ser áreas realmente muito, muito secas. Tá? Se vocês viram já em geologia, né? Vocês já viram depósitos de arenito que a gente tem aqui no Brasil, que são consequência dessa época da instalação desses grandes desertos que a gente teve aí no Mesozoico. Tá? Outra coisa é que o fato de você ter
todos os continentes juntos implica que você também tem todos os oceanos juntos. Só existe um oceano que a gente chamava de Pantalassa. Então, Pangeia, todos os continentes, Pantalassa, todos os oceanos. E olha que interessante. Deixa eu mostrar aqui no globo para vocês. Vamos pensar o seguinte. Se você tem um planeta que tem vários oceanos, a circulação de uma corrente marítima, vamos pegar uma corrente marítima que sai aqui da África e vai vindo aqui para a América do Sul. Ela bate aqui na América do Sul, uou, tem que virar aqui, corre pelo Brasil, bate aqui na Antártida, uou, aí bate aqui na África de novo, sobe. Então ela não tem um trânsito tão livre assim. Tá? Mesma coisa você valendo aí para o hemisfério norte. Tá? Qualquer corrente marítima que queira se movimentar, ela vai ficar toda hora batendo em continente. Tá? Isso dificulta a trajetória dela, dificulta a distribuição de energia que ela pode fazer. Agora, vamos imaginando aqui todos os continentes juntos, você só tem um oceano. Então, a circulação das correntes marítimas para um mundo que só tenha um oceano é muito mais facilitada. Então, o transporte de energia do Equador em direção ao polo, show de bola. Tá? Não tem nenhum continente atrapalhando aqui, percebe? Eu consigo sair daqui, dar toda essa volta enorme, né, fazendo uma voltona, sem me preocupar com ficar batendo em continente. Então, quando você não tem continente, quando você não tem cordilheiras também, isso valendo para a circulação atmosférica, que tudo isso atrapalha tanto a circulação atmosférica quanto a circulação oceânica, a distribuição de energia pelo planeta é muito mais fácil. Então você não tem esse contraste tão grande que nós temos entre o Equador e o polo. Então você tem um Equador muito quente e um polo muito frio. Um planeta que você tem uma distribuição de energia facilitada, é muito mais fácil levar energia do Equador para o polo. Então, você tendo que o polo vai receber muito mais energia do Equador. Para você levar energia aqui para o Polo Norte, saindo do Equador, né, indo em direção ao Polo Norte, é um negocinho complicado, porque seja a corrente marítima, seja a movimentação da atmosfera, vai ficar batendo nos continentes. Isso vai atrapalhando toda a circulação. Então não é fácil levar energia para cá. Se tem um buracão aqui de continente, tem só oceano, beleza pura, né? Dá para uma corrente marítima chegar aqui no polo. Então você ameniza bastante o contraste térmico aí entre o Equador e o polo. Tá? Então é isso que acontece quando a gente tem, né, períodos em que o planeta ele fica mais quente. Não é exatamente o Equador que fica tão quente assim, é o polo que fica menos frio. Tá? Mesma coisa é o que se prevê para as alegadas mudanças climáticas atuais. A gente pensa, nossa, vai todo mundo morrer torrado aqui no Brasil. Não, o Brasil vai ser pouca coisa, né? A questão seria para os países que são mais frios. Ali você pode ter aumentos de temperatura mais expressivos, mas as regiões equatoriais, tipo, já é quente que no inferno o ano inteiro, então não faz tanta diferença assim. Tá? Então, essa distribuição melhor de energia pelo planeta é o que acontece nessa configuração continental que você tem uma circulação mais facilitada, que é o caso aí de um planeta com uma Pangeia. Tá? Então essa é a regra que nós temos aí para o Mesozoico. Todo ele bastante quente e bastante seco em função da configuração continental que nós temos, que facilitava bastante a distribuição de energia pelo planeta. Então, Triássico, Jurássico, todos eles bastante quentes. O Cretáceo, você começa uma deterioração climática bastante lenta, você nota ali uma temperaturazinha e uma umidadezinha, né? Uma temperatura mais baixinha e uma umidadezinha um pouquinho maior no Cretáceo, aí em função da abertura do Atlântico. Tá?
tanto na América do Norte quanto na América do Sul, quando elas começam a se separar, tá? Eu não lembro quem foi que separou primeiro. Agora me pegou. Se foi a América do Norte que começou a separar primeiro ou se foi a América do Sul. Não lembro. Eu sei que a América do Norte ela é mais veloz, né? Ela anda mais rápido do que a América do Sul, mas agora, francamente, não lembro quem foi que começou essa separação. Vou perguntar pra tia Amanda. Tá? Mas essa é a ideia. Na hora que começa a separar, na hora que começa a quebrar os continentes, formando o Oceano Atlântico, perceba, já não tem mais um trânsito tão livre assim de energia. Começa a ter circulações oceânicas dentro do Atlântico que vão ficar toda hora batendo nos continentes. Batendo na América do Sul, batendo na África, batendo na América do Norte, batendo na Europa. Então você vai tendo que a distribuição de energia pelo globo, no momento que você começa a abrir o oceano, a distribuição de energia pelo globo vai sendo mais dificultada. E isso futuramente, a hora que começar a aparecer as cordilheiras, aí essa lógica vai se expandir para a atmosfera também. A atmosfera começa a ter mais dificuldade de fazer a sua circulação, mais dificuldade então de distribuir energia pelo planeta. Isso torna mais turbulenta também. Então, a partir daí, a partir do momento que começa a abrir os oceanos, você vai tendo que o planeta vai se resfriando e nunca mais a gente vai chegar nesse nível de quente que a gente tinha no Mesozoico. Aqui, se você for pegar no gráfico aqui, ó, que o Frakes mostra pra gente. Cadê? Aqui. Então, a gente tinha todo o Mesozoico super quente, super seco, né? Depois, nunca mais a gente ficou tão quente, tão seco quanto era a maior parte aí do Mesozoico. Tá? A gente começa ainda quentinho, ó. Depois a gente vai ver aqui, né, a hora que começa a realmente esfriar. Mas nunca mais a gente voltou para aquele ritmo. Prof, quanto que era mais quente do que o atual? Olha, a estimativa é que no Equador era de 10 a 20 graus. Mais quente que o atual. As temperaturas. Tá? Então, realmente, para e pensa. Como é que você faz para sustentar um réptil de 10 metros de altura? Se ele tem sangue frio. Né? Só se realmente o ar quente do lado de fora der conta do recado para esquentar esse bicho. Né? Senão ele congelaria. Se um réptil desse, né, vendo atualmente, ele congelaria. E aí, então, a gente entra no Cenozoico, período de lenta deterioração climática. Esse termo deterioração climática a gente usa para falar de períodos de resfriamento. Tá? Lembra, sempre fazendo aquela analogia de que períodos mais quentes eles são períodos de expansão da vida e não de sua retração. Tá? Tanto o Paleoceno como o Eoceno, a gente já tinha visto ali no gráfico, eles são períodos ainda quentes, né? Ainda pegando ali o final do Mesozoico, aquela continuidade de tendência quente do Mesozoico. A coisa realmente resfria no planeta mesmo é na transição do Eoceno para o Oligoceno. Aí, malandro, aí é bonito. Aqui, ó. Dá pra gente perceber essa transição aqui do Eoceno para o Oligoceno. A gente vê uma baixa bem expressiva da temperatura. Tá? Qual é o evento geológico que acontece nesse momento? É a hora em que a Antártida se solta da Gondwana. Tá? É nessa época. Então a Antártida se solta da Gondwana e ela começa a sua migração em direção ao polo. Tá? E aí você tem então a formação de um oceano glacial a formação de um separando, né, um oceano aí do Pacífico, separando do Atlântico aí, à medida em que o continente antártico ele vai migrando. Tá? Na hora que a Antártida ela se destaca da Gondwana, você vai ter toda uma alteração na circulação atmosférica e oceânica ali no entorno do polo. Tá? A hora que ela solta,
ok, mas a hora que ela efetivamente se instala no polo, aí sim que você tem a construção da calota de gelo sobre ela. Tá? Então, o período do Oligoceno, ele é já bem mais frio do que os períodos anteriores, tá? E bem mais frio do que a atualidade até. O Mioceno vai ser um período de flutuação, tá? Por que isso? Também, de novo, é a época que a gente está começando a construir as cordilheiras, né? É uma época que está meio bagunçada ainda a turbulência atmosférica. Outra coisa que a gente tem que ter em mente também, que para qualquer período que a gente avalie de mudanças climáticas na história do planeta, essas tendências nunca são homogêneas. A gente fala, estamos numa tendência de resfriamento, é época de glaciação, então vai sempre ficar mais frio. Não, né? Ele vai flutuando, vai ter ano que é mais frio, vai ter ano que é mais quente, vai ter década que é mais frio, vai ter década que é mais quente, vai ter século que é mais frio, vai ter século que é mais quente, vai ter milênio que é mais frio e vai ter milênio que é mais quente. Isso é absolutamente comum, né? Está sempre flutuando aí os tipos climáticos. Eu gosto de fazer uma analogia disso com a nossa vida, né? Você tem dia que você está mais feliz, tem dia que você está mais triste, sem explicação nenhuma. Tem dia que tudo dá certo na sua vida. Tem dia que tudo tá errado, você fala, não devia ter levantado da cama hoje. Tá? Tem alguma explicação para isso? Não. Eventos absolutamente aleatórios que vão acontecendo na nossa vida. A mesma coisa o clima. O clima também é um sistema caótico. Então a gente tem que meio que parar assim, de ficar tentando encontrar, motivar por que teve uma glaciação, né? Por que teve um interglacial? Cara, variabilidade interna do sistema muitas vezes. Tá? Muita coisa que a gente não vai conseguir efetivamente explicar, pelo menos não com o conhecimento que a gente tem na atualidade. Tá? Mas esse é o fato, né? O clima ele vai sempre flutuando muito mesmo. O Plioceno é a época que a Antártida já está definitivamente instalada ali no polo. O planeta ele já tem, né, toda a inclinação que ele tem hoje, então tipo, é a época que efetivamente vai construir pauleira o gelo ali sobre a Antártida. E nunca mais vai ter mudança. Né? Tipo, desde o Oligoceno, nunca mais a Antártida se aqueceu. Então, tipo, 20, 30 milhões de anos atrás, né, você não vai ter mais temperaturas semelhantes ao que a gente encontraria ali no Mesozoico. Tá? Então, duas coisas bem interessantes acontecem durante o Plioceno. Então, finalmente a Antártida terminou de se posicionar ali sobre o polo. Então, é a época que vai realmente crescer muito, muito, muito o gelo da Antártida. E outra coisa que acontece nessa época também é a época em que a América do Sul se junta com a América do Norte. Então, o que acontece na hora que a América do Sul se junta com a América do Norte, ou seja, a formação da América Central? Tá? Na verdade foi um pouquinho antes isso, né? Mas o reflexo climático disso vai demorar um pouquinho mais. No momento em que a América do Sul se junta com a América do Norte, alguma corrente marítima que você tivesse saindo da África e atravessando o Equador, ela passava no meio das duas, percebe? Se você não tem a América Central. Tá? Atravessa ali pelo meio entre a América do Norte e a América do Sul. No momento em que as duas se juntam, que é a hora que cria a América Central, a circulação de água quente saindo da África, ela é travada. Ela vai ficar restrita ao Atlântico. Tá? Não vai mais sair em direção ao Pacífico. Tá? Ou seja, é como se você imaginar que o canal do Panamá fosse maior, né? Que daria realmente para você fazer uma comunicação mais interessante entre o Atlântico e o Pacífico. Isso existia antes, né? Mas agora você não tem mais quando os dois continentes, a América do Norte e a América do Sul, eles estão unidos. Então, a corrente do Golfo, então essa corrente que sai aqui da África, pega ali pelo litoral brasileiro, né? Corrente centro-equatorial, depois vira a corrente das Guianas, depois ela passa ali no Golfo do México, depois vai em direção à Europa. Essa corrente não existia. Essa corrente existe em função da América do Norte ser unida com a América do Sul. Essa corrente, quando ela saía da África, ela atravessava o Atlântico e ia em direção ao Pacífico. Quando não tinha essa união. Quando fecha, é que ela vai ficar restrita
ao Atlântico, não vai mais em direção ao Pacífico. Isso vai provocar um aquecimento muito grande do Atlântico, tá? Do Atlântico Norte, mais especificamente. Então, olha o contraste que você está gerando aqui. Você está fazendo que, a partir daí, você tenha um hemisfério norte bem mais quente, porque ele tem essa corrente marítima aprisionada ali no Atlântico Norte, e você tem que o hemisfério sul é muito frio, porque ele tem um continente aprisionado ali no polo. Tá? Então, você vai ter aí dois hemisférios que têm lógicas climáticas completamente diferentes. Tá? Por isso que a gente não pode utilizar processos que acontecem no hemisfério norte em analogia com processos que acontecem no hemisfério sul e vice-versa. Quando você vê um iceberg se desprendendo ali da Groenlândia, a galera fica assustada achando que a mesma coisa vai acontecer com a Antártida. Não, cara, vai devagar. Tipo, aquela região ali da Groenlândia é muitíssimo mais quente. Sempre foi. Tipo, sempre foi de alguns milhões de anos pra cá. Né? Bem, muitíssimo mais quente do que a Antártida. Então, sossega o facho. Né? Na hora que você vê iceberg se desprendendo ali no Canadá, na Groenlândia, você pensa, nossa, o planeta vai acabar, né? Ah, porque eu vi na escola que se a Antártida derreter, vai subir o nível do mar 60 metros. Sim, eu quero ver quem é que vai derreter a Antártida. Não dá. Na configuração continental que a gente tem no nosso planeta hoje, não tem como você fazer isso. Tá? Então, calma. Né? E principalmente, né, com o conhecimento de geografia que você tem agora, não só de climatologia, mas da astronomia e da geologia principalmente, né, você já tem muita condição de saber o quanto que os dois hemisférios eles são completamente diferentes em termos climáticos. Tá? Então, não observe fenômenos que acontecem no hemisfério norte achando que a mesma coisa vai acontecer no hemisfério sul. Tá? São configurações climáticas completamente diferentes. Então, é o Plioceno, é o período do Plioceno que vai garantir essa diferenciação. É na hora que a Antártida se posiciona no polo e vai construir toda a sua calota polar, vai fazer com que seja um hemisfério muito mais frio, e na hora que junta a América do Sul com a América do Norte, vai fazer com que o hemisfério norte fique muito mais quente em virtude desse aprisionamento na corrente do Golfo, ali no Atlântico Norte. Certo? Oi? Essa tendência que o hemisfério norte é mais quente que o sul continua até hoje. Continua até hoje. Sim. Sim, porque a gente tem mais ou menos a mesma configuração continental, né? De uns 5 milhões de anos pra cá, já tem mais ou menos essa mesma configuração. Até hoje. Tá? Depois a gente entra no período do Pleistoceno, que é aproximadamente 2 milhões de anos atrás. Nisso a gente já tinha a Lucy, né? A Lucy, que é aquele fóssil mais antigo aí dos hominídeos. Ela é de 2,3 milhões de anos, então a gente já tem hominídeos no planeta nesse período. No Pleistoceno, a gente tem registro de 4 grandes períodos glaciais acontecendo a cada 100 mil anos, aproximadamente. Aí sim a gente consegue fazer aquele link com os ciclos de Milankovitch, os ciclos astronômicos, lembra? Porque a gente já tem uma configuração continental que já lembra bastante a configuração que nós temos atualmente. Já praticamente a mesma coisa, né? Então aí a gente consegue observar períodos de mudanças climáticas de menor resolução, né? Períodos de mudanças de dezenas de milhares de anos, né? A cada 100 mil anos você vê uma glaciação, você não conseguia ver isso antes. Né? Quando você está falando só de registros fósseis, você não consegue ver, e de registro de rochas, você não consegue ver isso com tanta resolução. À medida em que vai entrando o tempo, você vai vendo... vai tendo mais registros, né? Vai sobrevivendo mais registros, tanto fósseis quanto de rochas, quanto de avanços e recuos do mar, né? Registros da formação dos litorais, isso também é bastante utilizado em paleoclimatologia. Aí você consegue saber, né? Que época que o mar avançou, que época que o mar recuou, um grau maior de detalhe, porque essas rochas ainda estão ali, né? Esses sedimentos da costa, do litoral, ainda estão ali, tá? Então, o que nós temos é que são 4 períodos glaciais que a gente observa, e
pelo que parece, eles são planetários mesmo, a gente olha, a gente observa evidências deles no planeta inteiro, ou seja, não se deve à deriva continental esses períodos, então ele é de ordem astronômica. Tá? Elas começam mais intensas e vão ficando, conforme o tempo vai passando, né, em direção da primeira em direção à última, a primeira é mais intensa e conforme vai passando o tempo elas vão ficando cada vez menos intensas, como se fosse um período que o planeta realmente tivesse uma tendência de aquecimento. Tá? Que ela começa mais quente, mais intensa, mais forte, mais fria, mais pauleira, essas glaciações vão ficando cada vez mais suaves. Tá? Porém, menos espaçadas. Né? Vai demorando menos tempo de uma para outra. O nosso último período glacial, a gente convenciona que o término dele foi há 10 mil anos atrás, ou vai aparecer em alguns livros também 8.000 a.C., vai ser essa data, que é quando você não tem mais, né, quando você tem um período que você tem uma repentina subida do nível dos mares. Tá? Então, todas aquelas capas de gelo, né, bem extensas que você tinha sobre a América do Norte, sobre a Europa, sobre a Ásia, elas vão ter um recuo bem importante a partir dessa época. Tá? Aqui a gente tem, gosto de mostrar esse mapa como curiosidade de como era o litoral da Inglaterra. Força um pouquinho a imaginação, você está aqui no Mar do Norte. Então você tem aqui a Inglaterra e a França, tá? Durante o auge da nossa última glaciação, quando o nível do mar era mais baixo. Então elas são unidas, né? Tem um banco de areia aí que une a Inglaterra com a França. Tá? E a Alemanha também aqui, né? Pegando a Alemanha, a França, a Dinamarca, tudo isso é unido aqui com a Inglaterra numa época em que o nível do mar era mais baixo. Dá até pra gente ver trajetos de antigos rios que existia naquela época. Tá? Uma vez que o nível do mar subiu, isolou a Inglaterra do restante da Europa. E aqui a gente tem um gráfico mostrando a evolução do nível do mar de 15 mil anos antes de Cristo até 2000 depois de Cristo, que seria a nossa época. Tá? Percebam que a subida do nível do mar ela não é homogênea. Tá? Ela tem época de avanços e recuos, a gente nota uma tendência de subida, ou seja, realmente estava desgelando os glaciares daquele período, tá? Mas esse movimento ele não é homogêneo, ele tem épocas que vai subindo e tem épocas que o mar dá uma recuada. Tá? Vou sublinhar aqui com vocês esse período que a gente chama de Younger Dryas, que eu marquei aqui, né, que dá aproximadamente 8.000 a.C., mais ou menos isso, 8.000 a.C., né, que é o período climático que a gente chama de Younger Dryas, que ele é testemunhado por essa florzinha aí, que é a Dryas, que é uma florzinha típica da tundra, que é uma época que ela avança. Eu tenho o avanço do ecossistema de tundra. Como assim? Mas o planeta não estava aquecendo? Sim, mas de novo, nenhum aquecimento, nenhum resfriamento ele é homogêneo, né? Não é uma tendência homogênea, você tem períodos de avanços e recuos. Então a gente teve um ligeiro período em que o nível do mar desceu, ou seja, estava congelando de novo. Tá? Então vai congelando de novo e você tem esse avanço aí da tundra. Por que avança e recua de novo o gelo? Tá? O momento do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Uma explicação possível desse evento, a gente tem no filme O Dia Depois de Amanhã. Tá? Eu odeio aquele filme, é ridículo, mas a ideia, né, climática que ele joga ali é o que a gente convenciona que deve ser a explicação para o que aconteceu nesses períodos de avanços e recuos aí do gelo durante o final da última glaciação. Qual que eles falam lá no filme? Que o planeta está aquecendo, mas justamente em virtude do aquecimento global, vai derreter o gelo da Groenlândia. Esse gelo da Groenlândia derretido vai lançar um bolsão de água doce sobre o Atlântico Norte.
esse bolsão de água doce vai cortar a trajetória da corrente do Golfo, porque vocês que serão bons alunos de oceanografia, vocês vão saber que a circulação oceânica ela não tem a ver só com temperatura, ela tem a ver com salinidade também. A gente tem a estruturação de densidade do oceano por salinidade. Então, esse aporte de água doce sobre o Atlântico Norte, isso desestruturaria a corrente do Golfo. Então, isso levaria a um resfriamento do hemisfério norte. Lembrando, no hemisfério norte ele é mais quentinho em função da corrente do Golfo. Então, uma vez que você corta a corrente do Golfo, você vai ter que o hemisfério norte ele se resfriaria. Tá? Então, possivelmente foi isso que aconteceu. Tá aquecendo o planeta, tá aquecendo, a Groenlândia tá derretendo, o Canadá, todas aquelas capas de gelo que tinha por todo o hemisfério norte vão derretendo, isso vai gerando um aporte de água doce sobre o oceano, e você tem periodicamente cortes na corrente do Golfo, então de vez em quando o planeta dá uma resfriadinha de novo. À medida em que essa tendência de aquecimento vai continuando, porque astronomicamente a tendência seria de aquecimento, vai aquecendo essa água, vai recirculando toda a circulação oceânica ali, vai se reorganizando, e aí você continua a tendência de aquecimento. Mas é por isso, então, que a gente teria esses avanços e recuos de aquecimento. Então, conforme o planeta vai aquecendo, vai derretendo a água, essa água vai desestruturando a circulação oceânica, fazendo com que você tenha um resfriamento novamente. Para depois essa água se aquecer de novo e voltar essa tendência de aquecimento. Tá? Outra coisa que é legal de sublinhar nesse gráfico aí são alguns períodos, né, para a gente mostrar o ritmo de aquecimento. Então você vê aqui um período bem acelerado o aquecimento, depois tem uma época que é bem estável assim, né? Tipo, fica meio paradão assim, o nível do mar não acontece grande coisa, depois ele volta a subir de novo, depois ele fica mais paradão, depois dá uma subidinha, dá uma descidinha. Tá? Então existem períodos na história da humanidade em que você viu, né, nível do mar mais alto e nível do mar mais baixo do que o atual. Se você for pegar aqui, ó, aproximadamente 2000 antes de Cristo, 2000, 3000 antes de Cristo, essas várias linhas são várias estimativas que nós temos, tá? De vários autores. Então, 2000, 3000 antes de Cristo, a gente tem que o nível do mar era mais alto que o atual. Tá? Isso vai ter algumas implicações históricas bem importantes, tá? A gente vai ver ainda. E queria salientar aqui com vocês esse período aqui mais ou menos de 12 mil anos antes de Cristo, tá? Que é a maior subida aqui, cara. Então, de 12 mil anos antes de Cristo, o nível do mar era aproximadamente 70 metros mais baixo do que o atual. E aí ele passa a ser uns 35, estaria batendo mais ou menos isso daqui. Uns 35 metros mais baixo do que o atual. Então, uma subida de 35 metros do nível do mar, se você for pegar aqui pela escala do gráfico, não dá nem 500 anos. Olha o que aconteceu. Uma subida no nível do mar de 35 metros, num período que não dá nem 500 anos. 500 anos é a idade do Brasil. Pensa, né? Imagina você, ao longo da história do Brasil, você vê uma subida no nível do mar de 35 metros. A gente não tem registro disso. Pelo que nos consta, né, o nível do mar aqui no Brasil e no mundo está mais ou menos constante, né? Já sobe um pouquinho aqui, sobe ali, engole uma prainha aqui, outra ali, né? Mas nada de você ver um negócio, né, de você ter essa subida tão repentina, assim, do nível do mar, né, em tão pouco tempo. Então, houve períodos também na história da humanidade, assim como houve períodos que a gente teve o nível do mar mais alto, houve períodos em que não aconteceu nada, né, que o nível do mar ficou estável, houve períodos também de subida muito repentina do nível do mar. E isso vai ter implicações bastante óbvias sobre o modo de vida que essas comunidades viviam naquela época e sobre as narrativas que vão ser construídas em cima desses eventos climáticos. Tá? Como assim? Qual é a sequência? Então, de maneira geral, a gente tem aí uma subida do nível dos mares, tá?
entremeados por alguns períodos de deterioração climática e de estabilidade climática. Aquele período que eu sublinhei para vocês, no século aproximadamente 2000 a.C., 2000, 3000 a.C., que o nível do mar era mais alto que o atual, a gente tem registro de que os egípcios eles tentaram construir um canal que ligasse o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, que hoje nós chamamos isso de Canal de Suez. Tipo, o Canal de Suez ele foi construído só no século XIX. Os egípcios já tentaram construir isso 4.000 anos atrás. Como que eles teriam essa ideia? Né? Seria um negócio muito impossível, assim, mesmo para a tecnologia dos egípcios, assim, muito, muito impossível. Né? Se o nível do mar fosse o que ele é hoje. Tá? Então, seguramente a gente tem que esse nível do mar mais alto que a gente tinha nessa época, ou seja, o Mar Vermelho, ele avançava muito mais ali na Península de Suez, né? Tanto o Mediterrâneo quanto o Mar Vermelho, mas principalmente o Mar Vermelho, avançando mais ali sobre a Península de Suez, sobre aquele golfinho, não lembro qual é o nome daquele golfo ali que forma ali na Península de Suez, né? Você tendo que o mar era mais alto, então essa distância que os egípcios construiriam o Canal de Suez era muitíssimo mais curta do que o Canal de Suez atualmente. Então sim, daria pra gente pensar, né, em construir uma comunicação desse tipo. Ainda mais que os egípcios foi o que mais eles fizeram da vida, né? Construir canal. Mas só para ilustrar o quanto que efetivamente essas mudanças climáticas que foram acontecendo ao longo da nossa história, elas foram sim guiando eventos históricos. Tá? Então a gente tendo um nível do mar mais alto, não é uma ideia de jirico dos egípcios construir o Canal de Suez. Realmente era uma coisa razoavelmente exequível. Tá? O Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo não eram geograficamente tão distantes assim. Tá? Outro evento que nós temos também, interessante, né? Essa subida repentina do nível dos mares, pensa, né? Isso aqui que a gente mostrou é média global. Tá? 35 metros em pouco menos de 500 anos, isso aqui é média global. Quando a gente fala em média global, a gente tem que considerar que alguns locais da Terra foram mais lentos do que isso, mas outros foram muito mais rápido. Seguramente, a gente viu locais da Terra, nessa época, que tiveram subida do nível do mar de várias dezenas, né, de 10, 20 metros em 100 anos. 50 anos. Tá? Alguns aportes bem fortes aí de água. Isso vai fazer com que várias civilizações daquela época tivessem enfrentado grandes inundações, que aniquilaram com o seu modo de vida. E isso vai ser interpretado como a gente faz até hoje, né? A gente interpreta catástrofes climáticas como castigo divino. E naquela época também, né? Então, as diversas lendas que nós temos a respeito de grandes inundações que aparecem na Bíblia, mas aparecem em outras civilizações também, tá? Sim, ela tem um fundo real. Essa inundação realmente aconteceu, né? Que é esse período aqui de maior subida no nível dos mares. É que a narrativa religiosa faz a gente pensar que aconteceu isso só em 40 dias. O que talvez não seja tão absurdo assim, né? Se você for pensar, cara, que não foi 40 dias, mas 40 anos, é bem possível que alguma região da Terra tivesse efetivamente enfrentado, né, uma subida de vários metros do mar, né, em questão de poucas décadas. Tá? Então a gente observa isso, né? Várias civilizações ao longo da nossa história têm registro, né, de uma época que aconteceu uma grande inundação, que é justamente essa subida repentina aí do nível do mar. Tá? Outra coisa que nós temos também, né, várias civilizações, elas têm também descrições de uma época dourada, uma época linda, uma época maravilhosa, e de repente tudo ficou horroroso. Tá? Na Bíblia isso aparece, né, em várias outras narrativas ali pela região do Oriente Médio isso aparece, porque no Oriente Médio isso foi bem marcante. A gente tinha aqui 5.000, 10.000 anos atrás, você teria aquela região do Oriente Médio muito mais exuberante em termos de vegetação,
tá? Aquelas regiões que hoje são desertos tiveram ali coisa de savana ou até floresta. E esse ecossistema, ele regrediu em direção, né? O que era floresta vai regredir em direção à savana, o que era savana vai regredir em direção a deserto. Tá? Em função do quê? Desses picos de ressecamento que o planeta vai enfrentar. Então, na hora em que o planeta está derretendo gelo, nossa, tem um monte de umidade chegando, né? O planeta ficando mais úmido, vai formando muito mais floresta. Só que na hora em que o planeta volta a resfriar, esses momentinhos em que o planeta volta a resfriar, que a gente já tinha comentado, né? Aquele degelo da Groenlândia, né, desorganizando a corrente do Golfo, esses momentinhos em que o planeta volta a resfriar, você tem que o planeta volta a ressecar também. Aí vai, o que era floresta vai dando lugar progressivamente a deserto. Então, daí vem esse fundo material dessas narrativas de que você tem uma época que era maravilhosa, que tudo era maravilhoso, que a gente vivia no paraíso, né? E de repente a gente é expulso. De repente a gente passa para um modo de vida muito mais duro, né? De repente a gente passa a ter que comer o pão com o suor do nosso rosto, porque a terra não dá mais tudo aquilo que dava antes. Tá? Então todas as civilizações elas fizeram algum tipo de interpretação mística dos eventos naturais que estavam acontecendo. E aí você dá aquela sua floreada, né? Falando que foi muito rápido, durou só 40 dias, que foi tudo de uma vez, né? Mas, né, o fato é que essas deteriorações climáticas, né, tanto inundações quanto esses ressecamentos, eles efetivamente ocorreram ao longo da nossa história. Depois, o que nós temos? Né? O período do Império Romano, ali o primeiro milênio antes de Cristo. É um período bastante quente, né, que é a época das campanhas romanas, né, que eles conseguem efetivamente fazer o Império Romano, né, bastante facilitado aí, em função dessa elevação da temperatura que a gente tinha nessa época. O final do Império Romano, ele assiste a um período de deterioração climática bem importante, não no Mediterrâneo, mas principalmente ali na Ásia. Todo o interiorzão da Ásia vai ser um período de deterioração climática bem importante, de ressecamento no interiorzão da Ásia, que vai fazer com que diversos povos que viviam por lá vão fugir dessa deterioração climática em direção à Europa. Isso ficou conhecido na história como as invasões bárbaras. Tá? Vocês sempre viram isso, né? Quando vocês estão estudando história, tá tudo ali no Império Romano, de repente começou a vir um monte de gente. Um monte de gente, não sabe de onde, né, começou a invadir o Império Romano. Eram tudo povos asiáticos fugindo dessa desertificação que começou a ocorrer por lá. Tá? Desse ressecamento, né? Secas muito horríveis que começaram a acontecer no continente asiático de maneira geral. Tá? Pela África também. A gente teve invasões bárbaras provenientes da África também, né, em função dessas desertificações que foram ocorrendo. Tá? E aí o início da Idade Média, então, ele vai ser friozinho. Eu não sei se vocês repararam, até agora, sempre quando a gente fala, né, começou a esfriar, sempre antes tem uma deterioração climática, sempre antes começa a ressecar, começa a ficar um pouco mais instável o tempo, aquelas swingadas, aquela ano muito frio, ano muito quente, ano muito frio, ano muito quente, se alternando rápido, para depois entrar efetivamente a glaciação. É mais ou menos esse o padrão que a gente observa, né, na história do planeta. Então a gente tem períodos quentes, depois tem períodos de intensa oscilação, para depois se instalar um período frio. E aí, para esquentar de novo, é de uma vez. A gente não tem essa oscilação na transição da glaciação, né, do frio para o quente. Do quente para o frio, sim. Então, o planeta está quente, deteriora, esfria, aquece. Essa sequência. Quente, deteriora, esfrio, frio, quente. Quente, deterioração, frio, quente. Habitualmente essa a sequência. Então, quando aquece, aquece de uma vez. Mas para esfriar, é mais lento o processo. Tá? Durante a Idade Média, a gente vai ter um período que ficou conhecido com o nome de Optimum Climático Medieval, tá? Que vai do século XI até o século XIII, que é um período mais quente do que a atualidade, testemunhado aí por diversos acontecimentos históricos. Então é a época de construção
de grandes catedrais que você tem na Europa, construção de pontes para rios que seriam muito exagerados para o rio atualmente, ou seja, dando a indicação de que o rio era muito mais caudaloso do que ele é atualmente. É a época das cruzadas, né, essas campanhas cristãs em direção ao Oriente Médio, também facilitadas bastante em função de um clima mais favorável na Europa. É o período que é o mais clássico que atesta o aquecimento dessa época. É a expansão dos vikings em direção à América do Norte. Então, toda a colonização que os vikings fizeram na América do Norte e na Groenlândia, obviamente, só foi possível em função, né, de um clima um pouco mais quente. Inclusive, produzindo vinhos na Groenlândia. Os vikings fizeram isso. E até hoje, os assentamentos humanos deles ali, né, os registros históricos, né, desse período agricultável que os vikings tiveram, né, de produção de vinho ali na Groenlândia. Dá para plantar uva e produzir vinho na Groenlândia hoje? Não. Tá? Mas na época dos vikings dava, tanto que eles fizeram isso. Tá? Então, efetivamente, era muito mais quente que a atualidade. E, sendo bem chata, né, a Revolução Industrial ainda ia demorar um pouquinho para acontecer. Né? Revolução Industrial é quando? Século XVIII? Né? A gente está falando aí do século XI até o XIII. Tá? Não tinha queima de combustíveis fósseis ainda nessa época. Então, como é que você explica? Porque o que aquece o planeta é queima de combustíveis fósseis, não é verdade? Então, explica. Foram os vikings que queimaram combustíveis fósseis? E depois, entre os séculos XV a XIX, a gente tem o que ficou conhecido como Pequena Idade do Gelo. Antes ali, lá pelo século XIV, você já começa um período de deterioração climática bem interessante nessa época. Tá? Então era uma época quente, né? Sempre de novo, né? Um período quente, depois começa uma deterioração. Estava muito quente, o óptimo climático, depois começa a ter anos muito úmidos. Muita chuva. O século XIV foi um século de muita chuva na Europa e na Ásia. Essas chuvas muito intensas, essa umidade muito intensa que marcou o século XIV, vai destruir grandes áreas, grandes extensões florestais lá na China, tá? E vai fazer com que ocorra migração animal da China em direção à Europa. Mais especificamente, que animal? Os ratos. Então você tem uma invasão muito horrorosa de ratos em direção à Europa a partir do século XIV, entre os séculos XIV e XV. Tá? Que vai gerar todo aquele movimento de saúde que foi a peste negra. Tá? Que é a peste bubônica, né? Uma doença transmitida aí pelos ratos que vieram ali da China. Tá? Digo isso para dizer o quê? Que tem muita gente que gosta de falar que teve a peste bubônica no período medieval porque os medievais não tomavam banho. Sim, a higiene era razoavelmente precária naquela época. Mas, primeiro, não tão precária quanto a gente imagina. A gente pensa, eles não tomaram banho. O povo passou 1000 anos sem tomar banho. Isso não é verdade. Tá? O que a gente teve é que a Igreja Católica ela cortou os banheiros públicos que você tinha durante o Império Romano. Então, durante o Império Romano, as pessoas tinham o hábito de se banhar em público, principalmente os homens. Tá? E isso, a Igreja Católica, obviamente, cortou esse costume. E daí, então, se inferiu, né, já que não existia mais esses banhos públicos, infere-se que as pessoas não tomavam mais banho. Não, as pessoas tomavam banho no privado, como elas fazem, a maioria delas, ainda hoje. Tá? Então, não tem nada a ver. O fato de que acabou os banheiros públicos significa que as pessoas não se higienizavam mais. Tá? E se é verdade que que a peste bubônica é fruto da falta de higiene que acontecia durante a Idade Média, por que ela não aconteceu antes? Já que as pessoas foram anti-higiênicas esse período todo. Por que a peste bubônica vai acontecer só no final? Porque ela não foi causada por falta de higiene. Ela foi causada por essa migração de ratos da China
em direção à Europa em função de intensas inundações que a gente teve, tem registro disso na China no século XIV, que destruiu ali florestas da região, fazendo os animais migrarem. Tá? Então, de novo, né, vamos investigar melhor as fontes históricas antes de sair falando bobagem por aí. Tá? Então, esse período, né, de intensa umidade, ele vai ser o prenúncio aí de um período bem mais frio que a gente tinha, né, que se instalou aí entre os séculos XV e XIX. Então, é período que você vai ter muita fome se instalando pela Europa, né, várias doenças, né, a peste negra é só uma delas, mas tem outra que é o ergotismo, é o fogo de Santo Antônio, se chama fogo de Santo Antônio, essa doença, que é uma degeneração do sistema nervoso causada por um mofo que dá nos grãos de centeio e de aveia. Quando eles são consumidos, né, as substâncias químicas ali que são produzidas por esse mofo vai deteriorando o seu sistema nervoso, você vai paralisando, você vai ficando com retardamento mental, horroroso o negócio. Né? Então essa era uma doença que também se expandiu bastante nessa época em função dessa intensa umidade, né, frio, bastante úmido, né, vai mofando todos os grãos de centeio, de aveia. Tem também registro bastante, né, de péssimas colheitas e até alguns registros de canibalismo, né, e várias revoluções que vão acontecendo na Europa durante esse período. Professora, você está sendo determinista climática. Vai pro inferno. Né? A gente viu até agora, né, todo o quanto que os climas efetivamente, né, determinaram, sim, alguns rumos da humanidade. E se, né, clima não determina os rumos da humanidade, por que está todo mundo então preocupado com o aquecimento global? Se clima não determina os rumos da humanidade, deixa o planeta aquecer e esfriar aqui, ó. Ninguém tá nem aí pra nada. Se a gente está preocupado com alguma possibilidade de mudança climática, é porque clima é importante. É porque clima determina as nossas vidas. Tá? Então, sim, né? Determinismo climático existe, sim, em algumas ocasiões. Para de ficar sendo purista. Tá? Sublinhar aqui um ano especificamente, né? Que foi o ano de 1816, que ele é conhecido na literatura climatológica como o ano sem verão. Tá? Em função do quê? Né? Não bastasse já toda essa tendência que a gente tinha aí de resfriamento, teve também algumas erupções vulcânicas bem importantes. Tá? Essa aí aconteceu em 1815, a erupção do Monte Tambora, na Indonésia. Quanto mais no Equador acontece a erupção vulcânica, maior é o seu efeito climático, porque se espalha mais as cinzas. Né? Então, as cinzas do vulcão se espalhando pelo planeta faz um cobertorzinho, né, reduzindo a incidência da radiação solar. Tá? Então, aí a gente teve, né, teve um em 1700 qualquer coisa, né, que foi o Laki, lá na Islândia, que também resfriou bastante, mas esse do Tambora é bem interessante porque ele acontece na Indonésia, então regiões equatoriais, né, tem essa disseminação mais rápida das cinzas. Tá? Ok. Essa tendência de... Oi! Posso fazer uma pergunta? Diga! Entre o século XIII e o XV, partimos de um grande aquecimento, Uhum. passamos para um grande resfriamento praticamente de 200 anos. Isso. Tá. Faz um pouco você falou assim, que o ciclo, no acordo da descrição, aquece, deteriora. Uhum. Sim. Uhum, uhum. A evolução dele é essa direção. De novo, sim, sim. Mas, de novo, é porque a gente tem registro disso. Se você for ver, esse é o mesmo padrão que a gente observa nos outros períodos, mas em maior escala.
é que a gente não tem registro disso acontecendo em períodos anteriores. Em períodos anteriores as mudanças climáticas aconteceram em ciclos de milhões de anos? Não. É que a gente não tinha registro delas em menor prazo. Aqui a gente está falando da Europa cristianizada, então você já tinha a população sabendo ler e escrever, né? Já existia cultura, de maneira geral, né? Antes não existia nem ser humano. Então não tinha sequer como a gente registrar, fazer algum tipo de registro das mudanças climáticas que ocorreram. Então é uma questão de escala. A gente tem um nível maior de detalhe, a gente fala, nossa, só 200 anos de deterioração. Né? Quem garante que isso não aconteceu no passado? Também. Né? E a gente simplesmente não tem esse registro. Outra coisa é que a mesma coisa acontece fazer uma analogia com a nossa vida, que aí fica mais fácil da gente enxergar. Aquilo que eu tinha comentado. Tem dia que dá tudo certo na sua vida. Tem dia que dá tudo errado. Da mesma forma, tem semana que dá tudo certo e semana que dá tudo errado. Tem mês que dá tudo certo e tem mês que dá tudo errado. Tem ano que dá tudo certo e tem ano que dá tudo errado. Tem década que dá tudo certo e tem década que dá tudo errado. Tem vidas inteiras que dá tudo certo e tem vidas inteiras que dá tudo errado. Então, vamos dizer, é a mesma lógica, mas se repetindo em escalas maiores. Então, essa mesma lógica, né, que você vai tendo uma deterioração climática antes de um resfriamento, ela se observa numa escala de séculos, vai se observar numa escala de milênios, vai se observar numa escala de milhões de anos também. Tá? Eu estou dizendo que essa é a lógica, mas a escala desse processo ela pode ser diferente. Ela pode ser de décadas, pode ser de séculos, pode ser de milênios, pode ser de eras geológicas inteiras. Tá? Então é isso que a gente não pode perder de vista, a escala aí dos fenômenos. Não sei se eu também respondi. Sim, é pouco tempo realmente, mas é porque a gente não tem registro dos períodos anteriores. Tá? Não é que agora virou pouco tempo, é que antes a gente não tem esse registro. Bom, a partir aproximadamente de 1880, 1890, parece que essa tendência de resfriamento ela cessou, ela terminou. E o movimento das temperaturas que a gente vai observar a partir desse período vai ser mais em direção ao aquecimento. Tá? Então, fica uma pergunta. Né? E aí, essa tendência de aquecimento ela vai se estender por todo o século XX e aí também entrando no século XXI. E aí a gente fica uma pergunta. Né? Até que ponto essa tendência de aquecimento que a gente observa a partir do final do século XIX, ela efetivamente ela é anormal, ela é devida a combustíveis fósseis, ela é antropogênica, whatever, tudo aquilo que a gente escuta, ou ela não seria, vamos dizer assim, um retorno à normalidade, porque você está comparando com o período anterior mais frio. Né? Então fica fácil da gente mostrar nos registros climáticos que a gente teve um aquecimento se o período anterior foi frio. A gente olha e fala, não, a temperatura, a gente observa isso quando a gente está falando do inverno no hemisfério norte. A temperatura hoje subiu 10 graus, ontem estava menos 15, hoje está menos 5. Nossa, grande coisa. Né? Continua frio para diabo, mas subiu 10 graus. É inegável. Né? Então, mesma coisa aqui. Né? Aí você fala, subiu, tá subindo a temperatura. Lógico, você está comparando com um período mais frio anteriormente. Né? Antes aconteceu um período mais frio. Então, até que ponto realmente o que a gente está vivendo é uma época anormal, né, ou qualquer coisa que o valha, né, ou não simplesmente um retorno à normalidade, né, um retorno ao que foi o óptimo climático medieval, por exemplo, que foi mais quente do que o atual, mesmo sem combustíveis fósseis. Né? Até que ponto a gente não estaria retornando para um padrão daquela época, né, independentemente das ações humanas, né, até que ponto a gente não estaria retornando para esse padrão após um período que foi mais frio. Tá? É uma coisa pra gente pensar, pra gente colocar na balança. Tá? Aham. Exato. Pode. Uhum. Sim. Eu não gosto muito
dessas coisas assim do tipo, a cada 200 anos a gente tem isso, a cada 1000 anos a gente tem isso, a cada 1500 anos. Tem um climatólogo que eu adoro que ele fala que tudo bem, eu gosto do cara, mas tem hora que ele pisa na bola assim, falando que a gente tem, a cada 1500 anos a gente teria um período de resfriamento, assim. Eu tipo, cara, e se não der certo? E se vai chegar uma hora que tal período de 1500 anos está esperado, assim, a gente, isso não acontece. É igual previsão de fim do mundo. Toda hora, 2012 vai ser o fim do mundo, não aconteceu. No ano 2000 vai ser o fim do mundo, não aconteceu. Então, tipo, a gente fica esperando que aconteça e nunca acontece. Não gosto muito Oi. Nas normas meteorológicas, para saber o comportamento climático, a gente precisa de 30 anos. Aham. Então, isso poderia ser uma referência. Não que cada 200 anos teria que acontecer, Uhum. mas pode ser uma. Sim. O que a gente o que a gente observa é que, tipo, vai acontecendo, sempre vai ter esses movimentos de aquecimento e de resfriamento. O que eu fico com receio de colocar é o prazo. Que a gente realmente, num sistema que é caótico, porque quando você coloca prazo, a cada tantos anos acontece isso. Quando você coloca um prazo, você está pressupondo que o sistema é regular. E o sistema climático, ele não é regular, ele é caótico. Então, tipo, ele tem certas lógicas, aquilo que a gente estava falando, Aquece, deteriora, resfria, aquece. Ele tem uma lógica, mas a gente não consegue colocar um prazo, não consegue prever exatamente quando é que vai acontecer esse movimento. Tá? Mas o fato é que a gente tem, períodos, a gente vai se alternando, vocês foram vendo isso ao longo da aula toda, a gente vai sempre se alternando, períodos mais quentes e períodos mais frios. Então isso sempre aconteceu e isso vai continuar acontecendo pro futuro. Tá? Então a gente perdeu um pouquinho o medo disso, até que ponto isso que a gente está vendo agora é realmente uma coisa pra gente se amedrontar. E não, a gente perdendo de perspectiva que isso já aconteceu outras vezes na história da humanidade, sem combustíveis fósseis, sem industrialização, sem desmatamento, whatever. Isso aconteceu outras vezes. Também esse outro cuidado que a gente tem que ter, O que é um modelo matemático, um modelo in vitro e o que é o planeta na realidade. A gente vai ver isso na próxima aula. Na próxima aula a gente vai tratar sobre as mudanças climáticas contemporâneas, mas já dando um bom spoiler, da nossa conclusão, é praticamente irrelevante. Se você for analisar as evidências que nós temos agora, nós não temos evidências seguras de que a ação humana ela é relevante em termos climáticos, tá? Não em escala global. Uma coisa é a gente observar a escala local, o que o ser humano consegue fazer com uma cidade, eventualmente até com uma região metropolitana, e outra coisa é a gente dizer o que acontece com o planeta em grande escala. Em grande escala, a nossa ação é quase que... Tá. Uhum.
Uhum. Mas não para aquecer dessa forma como a gente está fazendo, a ponto da gente conseguir estragar as coisas da maneira que a gente está estragando. Isso é uma diferença, mas considerando que no mundo a gente não tem uma metrópole só, e que cada vez a gente tem mais metrópoles, mais populações, mais megalópolis, a gente está cada vez pior na situação, eu acho. Tá. A hora que você não tiver nada mais útil para fazer, senta e calcula qual a área que as metrópoles ocupam no planeta e qual a área do planeta. Para você ver que mesmo se a gente somar todas as áreas de todas as metrópoles é irrelevante. De novo, uma coisa que eu já frisei também nas aulas. A gente tem uma mentalidade urbanoide, nós que nascemos e nos criamos em cidade e vivemos em cidade, a gente acha que o mundo inteiro tem essa configuração. A gente acha que o mundo inteiro é cidade. Essa é a nossa percepção. Né? E essa é uma percepção bastante equivocada. Né? O mundo tem deserto, o mundo tem floresta, o mundo tem geleira, o mundo tem savana. Né? É uma percepção extremamente equivocada a gente pensar, nossa, mas você sobrevoa a grande São Paulo e você pensa, nossa, o mundo inteiro é assim. Não. Eu tive o meu ex-marido, uma coisa que ele me chamava bastante atenção a esse respeito, ele era de Belém. Né? E ele contava que quando ele viajava, ele tinha medo de avião, ele viajava só de ônibus. Então ele ia de São Paulo para Belém, e ele falava, me explica pra mim um negócio que todo mundo fala, né, quando a gente começou a namorar. Que ele falou, que eu falei que era geógrafa, ele falou, me explica esse negócio aí de que o planeta tá lotado, que todo mundo fala um monte que o planeta tá lotado. Porque quando eu vou daqui pra Belém, sair daqui de São Paulo, a gente pega São Paulo, Campinas. Mano, passou de Campinas, você praticamente não vê mais uma alma. A viagem toda. Alguma coisinha ali, quando tá chegando em Brasília, você vê algum indício de civilização, né? Depois de Brasília, cara, não tem mais nada. Não tem mais uma alma no meio do caminho. Até Belém. Então me explica esse negócio de que o planeta tá lotado. Aí eu falei, não, mas não tá lotado. Ele, só isso que eu queria saber. Então, essa que é a nossa questão. A gente tem a gente que vive em cidade, a gente que não sai aí pelo mundo, né? A gente não tem essa percepção de qual é a tão grande a diversidade paisagística que a gente tem no nosso planeta. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Não extrapolar a situação de que nós urbanoides, né? Nós que vivemos na cidade, né? Achar que isso é uma situação que acontece com o planeta inteiro. Né? Segunda coisa, né? Com relação à qualidade da água e ver esse aquecimento e tal. Se você estiver tratando numa água de regiões de metrópoles, é fácil de explicar, né? Porque realmente é uma área mais quente. Outra coisa é você falar que isso está acontecendo em escala planetária. Então, de novo, não transportemos a nossa percepção de urbanoide para uma percepção planetária. Terceira coisa, ainda que for verdade que esteja aquecendo efetivamente, como garantir que esse aquecimento é de origem antropogênica? E não de origem natural, né? De flutuações climáticas que ocorrem naturalmente. Esse link a gente ainda não fez. Né? Para garantir efetivamente, né, de que esse aquecimento, se é que ele se registra, né, que a gente registra muito mais as temperaturas em metrópoles, né? Então não dá para você garantir que esse aquecimento ele acontece no planeta inteiro, mas mesmo que, assumindo que, for the sake of argument, assumindo que, né, ele aconteça no planeta inteiro, você não tem como garantir ainda, com as evidências atuais, né, que ele é de origem antropogênica. Tá? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, né, e principalmente o geógrafo, ele tem que ter esse cuidado, justamente a gente tem essa percepção, né, de conseguir integrar legal, né, os aspectos da natureza com os aspectos da sociedade e conseguir observar o planeta em grande escala. Eu digo que o geógrafo e o geólogo é que tem essa não vocação, mas obrigação, né, de ter essa visão, né, de maior prazo, né, de compreender o planeta em maior prazo. Por isso eu comecei lá desde a formação do planeta aqui, né, mostrando o quanto que a gente teve de mudanças climáticas até agora. Tá? Não friso somente nas atuais, eu frisei nas anteriores para mostrar que realmente, né, a gente sempre teve períodos de aquecimento, sempre teve períodos de resfriamento, e isso sempre vai ocorrer, dependente ou independentemente da ação humana sobre o planeta. Tá? Aqui, um quadrinho só para mostrar para vocês,
a variação das temperaturas na Inglaterra Central, que é o período, a região do globo que a gente tem mais antiguidade de registros de temperatura, olha como é antigo, né? 1600 e qualquer coisa, né? Os registros instrumentais de temperatura, né? Para esse período que a gente ficou convencionando aí como a pequena idade do gelo, né? O quanto que varia rapidamente as temperaturas aí nesses períodos, principalmente em relação ao inverno, tá? Então a gente tem um inverno de 1683 a 1684, a média era 1,2 graus negativos a temperatura de inverno. No ano seguinte foi 6,3. Tá? E você vai pegando aí os diferentes períodos, você vai vendo essa oscilação bastante importante. Então, períodos de resfriamento, eles não são desgraçados para a humanidade somente em função do frio, mas é em função da variabilidade. Períodos frios, eles também são extremamente variáveis, né? Você tem uma sequência de anos muito frios, alternados com um ou outro ano muito quente. Isso, para o planejamento agrícola, por exemplo, é terrível, né? Isso acontece também em áreas secas. Isso acontece no Nordeste brasileiro, por exemplo. Áreas secas, elas não são somente secas. Elas são áreas que você tem uma intensa variabilidade da precipitação. Então, às vezes, o nordestino se empolga, ele vê um ano que dá uma chuva maior, ele se empolga, ele planta e fica 10 anos sem chover depois, né? Então, isso é uma característica importante também de épocas frias e de épocas e regiões secas do planeta, né? Essa oscilação climática que é bem intensa, tá? De um ano para o outro. Certo, então, crianças? Então, com isso, a gente encerra a nossa aulinha hoje, tá? Então, próxima aula a gente vai falar sobre as alegadas mudanças climáticas contemporâneas e os fatores dela e as implicações políticas e econômicas dessa hipótese. Alguma questão até agora? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Então, ficamos por aqui, crianças. Tá? Lembrando, a aula que vem eu vou usar o período todo, ela vai ser mais longa, tá? Então, já jantem mais cedo, quer dizer, para poder aguentar, tá? Se cuidem, usem máscara e na outra semana, né, no dia 24, a gente faz a nossa segunda prova, tá? Beijo pra vocês, crianças, e até a próxima. Oi? Opa, tudo bom? Ah, obrigada. Uhum. Claro, claro. Tá bom, eu vou encerrar a gravação aqui e a gente já começa.